Olá, o meu nome é Rogério Meira, é um prazer estar aqui com vocês. A ideia é nós conversarmos um pouquinho sobre o papel estratégico que normas como a ISO 27001, Segurança da Informação, ou mesmo a ISO 27701, Privacidade das Informações, pode trazer para as organizações. Eu organizei o nosso papo. Basicamente, a gente vai falar aqui sobre 4 grandes temas. O primeiro deles eu estou chamando de abordagem sistêmica. O segundo, processos sistemáticos. Em terceiro lugar, falar um pouquinho sobre padrões. E em quarto e último, mas não menos importante, vamos falar sobre riscos. Bom, então, se nós vamos falar sobre um ambiente onde normas estão presentes, nada melhor do que a gente primeiro entender o que é uma norma de sistema de gestão, uma norma publicada pela ISO. Normas de sistemas de gestão, na realidade, elas são um grande benchmark. Elas nada mais são do que um referencial externo contra o qual nós vamos avaliar algumas práticas de gestão da nossa organização, até para a gente balizar e poder avaliar se a gente está mais ou menos alinhados a estes padrões. ISO, só para lembrar, não é sigla, até porque se fosse sigla, ela seria IOS, porque a entidade se chama International Organization for Standardization. ISO foi escolhido exatamente porque significa igualdade. Se vocês se recordam, triângulos isósceles, curvas isobáricas, isonomia, etc. e tal. É uma entidade que foi criada na década de 40, no pós-guerra, tem sede em Genebra, na Suíça. Cada país é representado por aquilo que a gente chama de single voice, ou seja, cada país só tem um representante e, portanto, um voto na ISO. E hoje ela congrega aí alguma coisa em torno de 170 países, lembrando que o planeta tem mais ou menos 200 países. As normas ISO, elas são aprovadas por consenso. Na realidade, só existe uma etapa onde entra lá uma regrinha matemática, que é a última etapa, quando ela sai de um estágio chamado rascunho ou minuta final de norma para se tornar uma norma internacional. Como eu havia comentado, a gente pode dizer que elas representam um grande benchmarking, porque nós temos aí experts do planeta inteiro desenvolvendo, se dedicando a desenvolver esses padrões, e elas, dentro do ambiente da Organização Mundial do Comércio, isso é um ponto muito importante, elas não são consideradas barreiras técnicas ou barreiras não tarifárias. Ou seja, amanhã ou depois, se qualquer eventual cliente da sua organização colocar como exigência que você deve estar certificado, seja em relação a 27001 ou em relação a 27701, isso não é considerado uma barreira técnica, não é considerado uma barreira não tarifária. Bom, para a gente adequar a gestão, as práticas, os processos da nossa organização em relação a uma norma ISO, eu poderia dizer que basicamente a gente passa por 3 estágios, são 3 verbos muito parecidos, em inglês também fica bonitinho, em português também funciona, que são os seguintes. Primeiro, a organização se torna adepta. Por alguma razão, ela percebe valor naquele modelo e ela se torna adepta. Em segundo momento, ela decide adotar esse padrão, essa norma. E, em terceiro lugar, e aí é que vai vir todo o processo de adequação de ajustes, ela vai adaptar, vai se adaptar, vai adaptar as suas práticas de gestão, seus processos, para atender os requisitos dessa ou dessas normas. Então, adapt, adopt, adapt. Muito bem. Desde o ano de 2009, aliás, eu vou recuar até um pouquinho antes, a primeira norma de sistema de gestão da ISO, ela foi publicada no ano de 1987, dia 15 de março, para ser mais preciso. Então, em 15 de março agora de 2021, ela completou exatos 34 anos. Mas, a partir de 2009, nós conseguimos enxergar e perceber uma tendência muito clara da ISO, enquanto instituição, a desenvolver e publicar normas que nós poderíamos dizer que elas têm um foco mais estratégico. Em 2009, a ISO publica uma norma sobre gestão de riscos, que tem um número de 31 mil.
Em 2012, ela publica uma norma que é a 22301, que aborda a continuidade de negócios, que inclusive é mencionada, é referida na 27001, que trata de segurança da informação, foi publicada em 2013 e permanece válida. E em 2019, nós tivemos a publicação de uma prima-irmã, e ela é muito prima-irmã, da 27001, que é a 27701, que ela trata de privacidade das informações. Quando eu digo que ela é até mais do que prima-irmã, é porque a 27701 ela foi construída, foi desenvolvida no linguajar da própria ISO on top. Ela foi construída sobre a 27001, quer dizer, uma organização qualquer que queira se certificar, queira manter um sistema de gestão da privacidade das informações, obrigatoriamente ela precisa atender também todos os requisitos da 27001, segurança da informação. Muito bem, feito esse pequeno rescaldo do significado de uma norma ISO, de o que a gente precisaria fazer para se ajustar, eu queria trazer mais um dado importante, que é o seguinte. Até o final de 2019, e aliás, essa posição no ranking, ela permanece, só por curiosidade, a 27001, que trata, como eu dizia então, de sistemas de gestão da segurança da informação, já que estamos em um evento de Mind the Sec, ela é simplesmente a quarta norma de sistema de gestão, quarta norma certificável mais popular dentre todas as normas ISO. De fato, ela só perde para aquelas que nós poderíamos dizer que são três normas mais básicas, mais genéricas, com todo o respeito, naturalmente, pelo valor que elas trazem, que são a 9001, com foco na qualidade, a 14001, com foco em gestão ambiental, e a 45001, com foco em saúde e segurança ocupacional. A 27001, como eu digo, repito então, ela já é a quarta nesse ranking. O Brasil tem aí pouco menos de 0,5% do volume global de organizações certificadas na 27001. Portugal tem um número muito parecido ali com o nosso e Angola um pouco menos. Os top 3 países, caso alguém tenha curiosidade, em termos de volume de certificação na 27001, são China, que tem praticamente 1/4 de todos os certificados do planeta, em seguida Japão e em terceiro lugar o Reino Unido. Muito bem, mas qual é o grande papel, para que servem essas normas, o que levou o planeta a desenvolver essas normas, o que elas podem nos trazer? Evidentemente, qualquer organização neste planeta deseja ter uma certa previsibilidade dos resultados do seu negócio. Previsibilidade. E, ao mesmo tempo, nós temos diversas fontes que podem gerar imprevisibilidade em diversas perspectivas do desempenho do nosso negócio. Isso pode incluir incidentes, vazamentos, invasões, reclamações, eventualmente sanções legais, interdições, questões reputacionais, questões de imagem, prejuízo, naturalmente, e até mesmo uma eventual descontinuidade e interrupção nas operações. Muito bem. Dado este problema, ou dado este desafio, onde ou qual é o papel, então, que uma norma ISO pode trazer para uma organização, ou pode desempenhar para uma organização? Esses modelos de sistemas de gestão, eles partem da seguinte premissa. Ok, se nós tivermos variabilidade nos processos, naturalmente nós vamos ter uma certa imprevisibilidade dos resultados, que é exatamente aquilo que eu estava comentando no slide anterior. Ou seja, então, se nós queremos ter previsibilidade nos nossos resultados, é o que qualquer organização deseja, nós precisamos ter reprodutibilidade no nosso processo. Nós precisamos que cada vez que nós venhamos a realizar e executar um dado processo qualquer num negócio, que ele seja realizado de uma maneira muito similar. Pois bem, entendido isso, o grande desenho ou a grande lógica de um sistema de gestão com base em um modelo ISO, ela passa basicamente por esse tripé. Ou seja, para eu obter essa reprodutibilidade dos meus processos, eu preciso identificar quais são as fontes de variabilidade, e a isso a gente pode dar o singelo nome de riscos. E uma vez que nós identificamos esses riscos,
nós vamos então fazer a gestão desses riscos. E basicamente essa gestão ela vai se dar com dois grandes componentes. Por um lado, nós vamos procurar criar padrões para os processos e, por outro lado, nós vamos procurar implementar controles desses processos. Sempre lembrando que os controles, o principal objetivo deles, qual é? É assegurar que os nossos riscos estão mantidos dentro dos níveis aceitáveis, de acordo com o apetite ao risco da organização. Então, vejam, aqui já apareceram 3 palavras-chave que vão ser muito importantes para a gente compreender não só a 27001 ou a 27701, como qualquer norma ISO de sistema de gestão. Riscos, padrões e controle de processos. Muito bem, entendido esse grande conceito, por onde nós podemos avançar? Vejam, deve existir, é preciso que exista um alinhamento entre os processos, entre a rotina, entre a vida real, entre a vida como ela é e o direcionamento estratégico da organização. Esse é um dos requisitos de todas as normas de sistema de gestão hoje em dia publicadas pela ISO. Vejam, nós não temos ainda, repito, nós não temos ainda nenhuma das normas de sistema de gestão da ISO que requeira que o processo de planejamento estratégico faça parte, integre o sistema de gestão. Porém, sim, elas requerem que o direcionamento estratégico da organização tenha ela o porte que tiver, opere ela no segmento que ela operar, que este direcionamento seja coerente, seja compatível com os processos. Vejam, a gente pode tranquilamente dizer que um certo direcionamento ou uma certa estratégia que não esteja suportada por um processo, isso nada mais é do que um sonho. E, por outro lado, se eu tiver um processo qualquer que não contribui, que não colabora com uma estratégia da minha organização, provavelmente eu tenho aqui uma bela oportunidade de otimização, de redução de custos. Vejam, os processos, só para avançar um pouquinho mais, a gente compreender onde é que entra o link, que é o título que eu me propus a conversar com vocês hoje, com essa história do papel estratégico. Os processos, naturalmente, eles vão ser medidos por indicadores e associados aos direcionamentos estratégicos ou às estratégias da nossa organização, nós vamos ter objetivos. Vejam, então, da mesma forma que há pouco eu fazia o link entre os processos e as estratégias, nós também podemos fazer entre os objetivos, entre as metas e os indicadores que medem os processos da vida real, das operações do nosso negócio. Então, o que um modelo de sistema de gestão ISO vai querer é que essas coisas estejam alinhadas, que não estejam dissociadas. Especificamente, então, quando nós falamos dos riscos, como eu comentava há pouco, que estão associados ou que ocorrem ao longo da execução dos nossos processos do negócio, vejam que aqui nas horizontais eu coloquei os processos orientados ao cliente, os processos do negócio: comprar, vender, produzir, entregar, gerenciar pessoas, dirigir a organização, etc. e tal. Ao longo destes processos, eu posso ter, se eu analisar estes processos a 90 graus, na perpendicular, nós podemos ter eventos que vão representar riscos que possam causar impactos às diferentes perspectivas de risco, particularmente quando a gente está falando tanto de segurança quanto da privacidade das informações, a gente está falando de riscos relacionados à confidencialidade, à integridade, à disponibilidade e à privacidade de dados ou de informações como queiram. E o modelo, a gente pode dizer que isso aqui é uma pequena síntese da lógica que vai ser aplicada aos nossos processos, é que para cada um deles, então, riscos estarão identificados, riscos, volto a dizer, seja em relação à confidencialidade, seja em relação à integridade, à disponibilidade ou à privacidade de informações. Para esses riscos vão ser estabelecidos controles, mais uma vez, para manter os riscos dentro de níveis aceitáveis e, naturalmente, esses processos vão demandar recursos para que esses processos possam operar adequadamente
conforme o desenho que foi feito. Muito resumidamente, a gente pode dizer que a lógica de um sistema de gestão alinhado com a 27001/27701 é basicamente o quê? Identificar quais são os ativos em termos de informações da organização. Esses ativos naturalmente possuem valor. O fato deles possuírem valor gera necessariamente alguma vulnerabilidade, porque esses ativos eles passam a ser desejados. Se eu tenho vulnerabilidades, essas vulnerabilidades envolvem riscos naquelas 4 dimensões que eu já comentei. Riscos, eles significam impacto ao negócio. Não é à toa que a chamada BIA, ou Business Impact Analysis, ou análise do impacto nos negócios, é uma das ferramentas que vai ser muito útil dentro de um sistema de gestão, seja da segurança e ou da privacidade das informações. Esses riscos requerem controles, como nós já comentamos, e é aqui, então, que exatamente reside eu ter respostas que façam sentido para a minha organização, que envolvam essa lógica. É isso que vai significar, volto a dizer muito resumidamente, um sistema integrado de gestão, tanto da segurança quanto da privacidade das informações. As 4 perspectivas, como a gente já comentou, confidencialidade, integridade e disponibilidade, estas 3 são cobertas pela 27001, segurança da informação, e o que a 27701 adiciona seria a perspectiva de risco relacionada à privacidade. É importante dizer que essa 27701, a norma em si, fisicamente falando, ela tem um anexo onde ela cruza os requisitos da norma com os requisitos do GDPR na Europa, e aqui no Brasil, quando a ABNT preparou a tradução e publicou a versão brasileira da 27701, ela também criou um anexo onde ela cruza os requisitos da 27701 com os artigos da LGPD. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, se vocês lembrarem, aquele primeiro dos 4 grandes temas que eu disse que a gente iria comentar, esta pode ser uma bela forma de nós atendermos, por exemplo, um requisito legal que é a LGPD, de uma maneira sistêmica e sistemática, olhando o negócio de forma holística e também sistemática, e não simplesmente reativa ou pontual. Então, a diferença ou a complementariedade entre a 27001 e a 27701, a 27001, ela está basicamente focada nas informações geradas pela própria organização, e a 27701, que trata da privacidade, ela está particularmente preocupada com as informações que são obtidas nas interfaces com as partes interessadas, por isso que ela adiciona esta 4ª perspectiva de risco. Além de confidencialidade, integridade e disponibilidade, ela adiciona, então, privacidade. Muito bem. Então, eu poderia dizer que esse sistema integrado de gestão com foco na segurança e privacidade das informações, ele vai precisar passar por um grande inventário de ativos e de riscos. Para isso, inclusive, temos outras normas da família que podem suportar. Aqui, então, até eu havia mencionado a BIA, ela aparece aqui, e, ao mesmo tempo, vão ser estabelecidos controles, exatamente para manter os riscos relacionados a esses ativos sob controle ou dentro dos níveis considerados aceitáveis pela organização. Muito bem. Alguns paradigmas que são muito importantes a gente provocar. Um bom sistema de gestão, talvez algum de vocês já tenha aí algum trauma de ter trabalhado em alguma organização ou que ainda trabalha em alguma organização com um sistema de gestão certificado em alguma norma ISO, inclusive na 27001 e ou na 27701. Um pequeno lembrete: um bom sistema de gestão não é aquele em que você só pode fazer o que está nos procedimentos. O bom sistema de gestão é aquele que você não é obrigado a fazer nada que não faça sentido. Esse é um bom sistema de gestão. Espero que seja o caso dos sistemas que você conhece ou que você já conheceu. Para começar a concluir, quando nós falamos de papel estratégico, não esqueçam, o DNA, o grande driver, o grande motor da adoção de um modelo desses pode ser
baseado naquelas 4 letrinhas daquela ferramenta ou daquela metodologia conhecida como SWOT, ou que em português nós poderíamos chamar de FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então vejam, lá atrás, quando nós falamos de nos tornar adepto, decidir adotar e adaptar, eu posso me tornar adepto de uma ou de ambas essas normas por uma força. Eu acredito que a abordagem que eu tenho dentro da minha organização para assegurar segurança e privacidade das informações, ela já é legal, já é um negócio bacana que chama atenção. Legal, então eu vou adotar essa norma porque é uma linguagem global, todo mundo no planeta vai entender o que significa. Eu posso decidir, eu posso me tornar adepto por uma oportunidade. Eu descobri que no meu ramo de atuação, ou aqui no país, ou até no planeta, uma empresa do meu segmento específico não tem nenhuma certificada, eu quero ter esse diferencial. Pode ser por uma fraqueza, ou seja, eu já sofri recentemente alguns problemas, seja de invasão, seja de vazamento, então eu quero implementar o sistema para ajudar a resolver, a equacionar essa minha fraqueza, ou pode ser uma ameaça. Eu posso ter algum cliente ou algum mercado no qual, para eu entrar, eu preciso apresentar essa certificação. Eu espero realmente que todos que estão aqui me escutando optem sempre quando chegar a hora, espero que esse momento chegue em breve, se é que ainda não chegou, optem ou pela força ou pela oportunidade, que seriam, digamos, implementações mais proativas. Normalmente não é tão saudável assim quando eu decido implementar, quando eu me torno adepto, ou por uma fraqueza ou por uma ameaça. Porque aí, obviamente, eu inclusive vou ter prazos e que não estão exatamente sob meu controle, vão ser impostos à minha organização. Em resumo, você pode ser útil, né? Você, tecnologia da informação, você pode ser útil ao negócio de forma reativa e não sistemática, digamos, on request, sob o ponto de vista de segurança e ou privacidade das informações, ou você pode buscar agregar valor de maneira sistêmica, entendendo esse negócio, tendo processos sistemáticos para fazer a gestão, a identificação e a gestão de todos os riscos associados tanto com a segurança quanto com a privacidade das informações. Espero sinceramente que cada um de vocês opte muito mais pela segunda alternativa e não pela primeira. O que eu havia me preparado para compartilhar com vocês era isso. Espero que tenha sido útil. Aqui estão os meus contatos, tanto e-mail, LinkedIn, Instagram e mesmo um canal no YouTube. Muito obrigado